Graça e paz, amados irmãos, bom dia, bom dia. Que bom estar com vocês novamente aqui no seminário, da Igreja Batista Memorial, após a nossa folga no domingo passado. Hoje estamos de volta e com disciplina nova. Nós estaremos nessa oportunidade, estaremos discorrendo sobre ser discípulo, tá? São dois módulos que nós devamos aprender nesse primeiro momento. Será o módulo 1, ser discípulo, tá bom? É um dos módulos da Escola Bíblica Discipuladora, e nessa oportunidade nós estaremos pontuando sobre, primeiramente hoje nós estaremos falando a respeito acerca da pessoa de Deus e sobre as responsabilidades no Éden, como tudo ali se originou, e nós vamos fazer uma busca ali nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, tá? Para a nossa meditação e nosso aprendizado agora pela manhã, tá? Vamos também ainda falar, durante esse período, serão 7 aulas, e nós teremos um universo bem distinto aqui de professores, como temos feito nas apresentações anteriores. Estaremos falando sobre o ser em pecado, o ser em desequilíbrio, o ser que alcança, acolhe e cuida. Essa é uma aula muito fantástica, Vamos descobrir como é que é ser o discípulo em diferentes contextos, assim, Velho Testamento, helênico, judaico-romano. Vamos ver como é o ser discípulo em Cristo e o diferencial do discipulado de Cristo. Vamos ver o ser de Cristo trabalhando a identidade e as atribuições de Jesus Cristo. Vamos ainda discorrer sobre o ser de Cristo e o reino de Deus, como isso se procede. Vamos ver ainda durante esses nossos estudos sobre o ser nascido de novo, o que isso diz respeito ao novo discípulo e a filiação dele. Vamos ver sobre a humanidade redimida, o povo que Cristo resgatou para si, e ali nós estaremos identificando alguns aspectos das atribuições de uma igreja. Vamos ver de forma relevante esses aspectos práticos do discipulado, e aí isso será necessário uma aula e até 2, eu penso que 2 aulas vão ser melhor explicado sobre esses aspectos relevantes e necessários, porque ao longo dos anos, ao longo dos tempos, muito se foi difundido a respeito de como nós entramos na igreja, o que nós fazemos na igreja, como que isso é ensinado para as pessoas novas dentro da igreja, e ao longo dos anos, como já mencionei, isso ele foi bem difundido, e para ser bem preciso, quando nós olhamos lá para a igreja primitiva, e pegamos alguns aspectos essenciais da raiz, em muitas ocasiões, nesse aspecto do discipulado e do cuidado, nós somos uma igreja, aspas, Nutella, se comparada com a igreja primitiva. Andamos muito para longe, nos afastamos muito dos primórdios, e eu não estou me referindo aqui a nenhum tipo de modelo, mas aquilo que nós fomos ensinados. Vou ser bem na real, nós fomos ensinados ao longo dos anos que nós não devamos orar todo dia, ensinado assim, não é capítulo e versículo. Você entra na igreja e ninguém ora. Nós não oramos, ou nós oramos bem pouco, para ficar melhor assim exibido a frase, melhor ordenada, não é isso? Olha, é muito dificultoso as pessoas terem vontade de falar com Deus. Nós queremos que as realizações ocorram na nossa vida, mas sem a gente precisar falar com Deus. Deus já sabe tudo, Ele vai e dispara. Eu estou falando, não por você que está me ouvindo, eu estou falando por mim. A dificuldade que eu enfrento para me falar com Deus, a dificuldade que eu enfrento para orar a Deus, a dificuldade que... Eu não falo do mínimo. Eu creio que o mínimo é nós agradecermos pela refeição. Eu não estou falando disso aí, não. Eu nem conto com isso aí. Tem alguns pastores que contam, eu não conto. Eu conto aquela que você mesmo para e começa a falar com o Senhor Jesus, aquela que você para e começa a direcionar a Ele. Essa oração, eu vou só adorá-lo, eu vou engrandecê-lo, eu vou amá-lo, é um momento de gratidão. Você já fez isso alguma vez? Porque lá na igreja primitiva existia 2 coisas básicas. Era a comunhão, que eles chamam de partir do pão, não por ordem de importância, que eu quero mencionar aqui, e a oração. Uma das coisas que muitas igrejas têm dificuldade de aprender é ter comunhão e oração.
Pergunta dos líderes de grupo aí, as igrejas que trabalham com pequenos grupos, que uma das maiores dificuldades são os afazeres. Nós construímos dentro da nossa agenda situações que elas nos impedem de ter comunhão. Oração, então, nossa, mãe. Eu conheço pessoas dentro de igrejas, e eu acredito que dentro da nossa também tem, que orar para ele é só quando ele entra no quarto. Ele vai, entra no quarto, ninguém vê, aí ele consegue orar. Bem baixinho. Porque se for para aparecer, se for para dizer para alguém, aí não vale. Eu acredito que ainda tem igrejas ensinando que oração deva ser feita somente assim. Esse é um tipo de oração. Quando nós vamos lá para a igreja primitiva, não existia esse negócio não, de nós termos escondido só para mim, não falo para ninguém. Nesse período agora, nos últimos 3 meses, eu fui perguntado a esse respeito. Eu disse que, a pessoa me perguntou isso, como o senhor acha que nós deveríamos orar? Sabemos que a Bíblia nos ensina que deva ser assim, orar e sem cessar. Mas como é que deva ser? Como é que deva proceder? Tem algum modelo? Eu digo, se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai ensinar. Quando é que nós oramos? Tem muitas pessoas aí que eles oram só uma vez por dia. Ele começa orando na hora que ele acorda e quando ele vai dormir, ele encerra a oração. Só essa vez, o dia todinho orando. Aonde vai orando. A minha família, né, eu conheci na década de 90, um senhor lá no estado do Acre, chamado João de Deus. Esse senhor algo assim, fantástico, maravilhoso, que eu não me lembro de outra pessoa, aliás, me lembrei agora, pouquíssimas pessoas, para não haver mentira por causa da idade e dos cabelos brancos, que oravam com tanta naturalidade. Esse camarada chamado João de Deus, né? Nós chegamos lá na oportunidade, desembarcamos do aeroporto e logo em seguida nós fomos lá e, esse aqui é filho do pastor fulano de tal, sobrinho do pastor tal, pô, que maravilha, está bom, então vamos orar aqui pela chegada deles. Bora sair e vamos embarcar no carro e vamos lá para o município onde nós estamos hospedados. Só um instantinho que nós vamos orar agora por essas pessoas que estão indo. Legal, maravilha. Chegou lá, espera aí, vamos entrar na casa, espera aí, só um instantinho, vamos orar agradecendo a viagem. Como dizem, né, os nordestinos, eu fiquei de queixo caído. Vocês não estão vendo aqui por causa da máscara, mas meu queixo caiu. Com pessoas que têm como estilo de vida orar. Isso é intimidade com Deus. Ele não fazia nenhum esforço. E se fosse para ele dar um relatório, fazer uma prestação de contas, ele disse, orei 5 vezes, orei 10 vezes, não tinha problema nenhum para ele. Porque para ele tinha alegria em orar, ele tinha, estilo de vida dele era orar. Então, para nós, né, que estamos aprendendo esses retornos aos princípios, olha, isso é muito difícil. Quantos pastores, nas nossas reuniões com os pastores que estão trabalhando com as igrejas multiplicadoras, as IMs, eles têm sofrido essa dificuldade porque fomos ensinados ao longo dos anos, ensinado assim, volto a dizer, não é com capítulo e versículo, você vai entrando na igreja, você passa, senta aqui, pum. Eu costumo dizer às vezes, dentro da linguagem estabelecida, e isso aí é um verbete que eu adicionei ao meu vocabulário, que muitas das pessoas entraram na igreja, elas foram castradas, elas sofreram uma vasectomia, né, uma esterectomia, se for o caso, acho que esse que é o termo da área da saúde aí, né, se não for você conserta aí rapidinho. Porque para que as pessoas não produzam frutos, para que as pessoas não cuidem uns dos outros, para que as pessoas não orem, para que as pessoas não leiam a Bíblia. Você vem do jeito que estás, chega na igreja, senta e continua do jeito que estás. Você que mente, você só trocou de local, você ia para um canto, chegou aqui, senta, você continua mentindo. Você que roubava, só que agora você vem para cá, rouba aqui dentro. Você que não orava, você saiu de onde você estava vindo, vem para cá, você continua não orando. Você não ajudava as pessoas, você continua vindo para cá e continua sem ajudar. Durante muitos anos, você vai dizer assim, mas aonde é essa igreja? Pasmem, aí, século 21, ainda existem essas igrejas. Você continua sendo a mesma pessoa. E por que acontece isso? Porque as pessoas eles não têm esse compromisso com Deus. Eles não têm... Pastor, e quando a pessoa tem esse compromisso, como é que é o nome? Essa pessoa chama-se discípulo de Deus. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, nós pregamos sobre a diferença entre membro e discípulo. Eu sei que muitos da nossa igreja estiveram presentes naquela oportunidade e identificaram. Aliás, pasmem, ao final
dessa aula, desse estudo, eu fui procurado por várias pessoas. Alguns deles disseram: pastor, eu já tenho mais de 5 anos aqui. E esse período todinho que eu estava aqui, eu não era discípulo. Eu era um membro. Eu chegava aqui e queria que as coisas acontecessem, eu não fazia nada. Eu queria que as pessoas, que o templo enchesse. Eu queria ver decisões, mas eu não convidava ninguém. Eu não me preocupava com ninguém. Eu não cuidava de ninguém. Mas eu acho bom quando as pessoas fazem isso comigo. Isso foi a maneira que nós fomos mentoreados por muitas chamadas igrejas. Você vem, senta e não faz nada. E essa é a grande luta que pastores, assim como eu e outros mais, têm travado com as igrejas. E nós enfrentamos liderança, nós enfrentamos pessoas, e nós enfrentamos conceitos, nós enfrentamos paradigmas para que as pessoas voltem a fazer exatamente o que nos primórdios fazia. É mesmo? Isso é difícil. Como é que nós vamos entender? Por isso nós trouxemos esse tema, que esse tema ele não é meu, não é da nossa igreja, é um tema da Junta de Missões Nacionais, tá? Através da Igreja Multiplicadora, sobre o ser de Deus. E nós vamos ver aqui alguns apontamentos bíblicos acerca da pessoa de Deus, né? Eu quero iniciar aqui fazendo uma citação. Vou fazer uma citação logo após a nossa leitura de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler ali até a altura do versículo 2. Vamos ler os 2 primeiros versículos. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, pela porção da Tua palavra. E nesse instante, fica conosco, Senhor Jesus, para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e a nossa boca seja a Tua boca e o Teu falar passe por nós para abençoar as pessoas que estão ouvindo. Naquilo que eu não entender ou que eu me equivocar, que Tu possa nos corrigir para que a Tua igreja possa continuar crescendo, amadurecendo e produzindo discípulos para o Teu reino, Pai. Assim, Senhor, fica conosco e usa-nos durante esse momento. Oramos em Teu santo nome. Amém e amém. Você pode digitar um amém aí? Você que orou comigo, vai aí no chat. Amém. Eu mencionei que eu queria fazer uma citação, agora no início da aula, que vai mencionar sobre um trecho inspirador retirado do livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. E ele é importante para a nossa reflexão. Ele diz assim: ele, e fazendo referência a Deus, trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento de técnicas. Você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Note bem essa frase. Você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Aqui, Kate Phillips, ele dá um conceito daquilo que nós já praticamos aqui na igreja. Aqui na Igreja Batista Memorial nós temos essa premissa de que o caráter é mais importante do que o talento. É mesmo? E isso é um conceito assim, devassador no seio de muitas igrejas. Durante esses vários anos da qual eu fui membro de igreja, por várias vezes nós identificamos o quê? Exatamente, às vezes chegava um músico numa semana, na outra semana ele já estava tocando, ou cantando, já estava tendo participação. Quando ainda nós nem sabíamos se realmente aquela pessoa, ele estava ali com aquele objetivo. Ali nessas igrejas, o talento estava acima do caráter. A pessoa ainda nem descobriu qual é o formato da igreja. Mas cada igreja tem um formato, tem. A base ela é única, que é a palavra do Senhor Jesus. Mas a maneira administrativa, a maneira eclesiástica, a maneira litúrgica dessa igreja, ela difere de uma para outra. E precisa haver esse tempo para que a pessoa se identifique ou não com aquela comunidade. Para que isso se torne possível, nós precisamos desenvolver essa consciência de que é mais importante, de que o caráter ele é mais importante do que técnicas, do que métodos, que é mais importante a pessoa ser Deus, ou ser de Deus, do que as práticas de metodologias, as técnicas vocais, as técnicas instrumentais.
os programas estabelecidos. Às vezes nós nos importamos muito mais com os temas do que propriamente estar cheio do Espírito Santo. Nós nos importamos muito mais em fazer do que propriamente nós sermos. E principalmente com o passar do tempo, que nós não estamos cuidando de ninguém. Lembre-se dessa máxima aí, né? O que nos sustenta muitas das vezes na igreja, se não quase todas, é nós estarmos cuidando de alguém. É nós estarmos alimentando alguém. É mesmo, quando isso ele é latente. Há algumas semanas atrás, nós deixamos essas 2 perguntas lá no grupo do WhatsApp da nossa liderança. 2 perguntas nós deixamos lá e eu quero aqui deixar para a reflexão de todos que estão nos ouvindo, né? Quem você está cuidando? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quem está cuidando de você? Esse mecanismo ele precisa ser, dia após dia, desenvolvido dentro das pessoas que estão nas igrejas, a começar pela Igreja Batista Memorial. E dos pensamentos nossos, como isso vai acontecer? Olha, como é que vai acontecer esses 2 aspectos? Ele vai acontecer na maneira ou na medida que nós vamos lendo as Sagradas Escrituras. Se eu e você, nós não lermos, dificilmente nós vamos absorver essa consciência, essa necessidade. O Espírito Santo vai nos falar para que nós passamos a sair do nosso reduto, do nosso ambiente tão confortável, para nós cuidarmos de outras pessoas. E geralmente essas pessoas, olha, elas vão dar trabalho. Eu já vi muita gente dizendo: dá muito trabalho cuidar de gente. Eu digo: lembra quando você entrou na igreja? Lembra como você era? Lembra como cuidaram de você? Lembra como choraram com você? Lembra como muitas vezes colocaram ali bálsamo nas suas feridas? Lembra que alguém um dia disse para você: olha, isso aqui não pode, está errado. Pois é, você vai fazer a mesma coisa com o outro. É mesmo, e pasmem, geralmente quando nós somos consertados, nós não gostamos, porque nós queremos ficar naquele mesmo universo. E aí, uma das primeiras perguntas que surge dentro desse contexto por quê? Porque vai acontecer uma mudança, e essa mudança vai acontecer na medida que Deus, Ele entra e permanece fazendo mudança em nossas vidas. Você vai perguntar: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse camarada? Né? Esse camarada que você, eu, muita gente pergunta, esse mesmo aqui, que no livro de Gênesis, no capítulo 1, dentro da criação original, começa a ser descrito. O texto que nós lemos, né, diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa é uma máxima que dentro do ponto de vista teológico está resolvida, não tem questionamento nenhum. Dentro da ciência, dentro de outros setores da nossa sociedade, o povo questiona muito de como tudo surgiu, como tudo se formou. Para nós que acreditamos que a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor Jesus, esse texto ele é tudo. O verso 2 diz, ele faz uma descrição que a terra, ela estava vazia, ela estava desolada, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Esse é o Deus, ele é o quê? Ele é simplesmente o Criador absoluto, tá? Criador absoluto. Com essa majestosa simplicidade, o autor, né, da vida, o autor de Gênesis, ele estabelece aquilo que era verdade de fácil aceitação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Interessante que o autor de Gênesis, ele vai dizer que, com esse texto, que ele não tem interesse em provar a existência de Deus, porque isso já é um fato incontestável. O ato da criação aconteceu no princípio. E é interessante que esse termo original, né, ele indica absoluto do universo, tal como está lá em Isaías 46, 10. Não existia nenhuma matéria. É isso que acontece. Lá no princípio era isso. Então, para nós, quem é esse Deus? Ele é o Criador absoluto. Né? Eu vou dar aqui, olha, é muito difícil, existe até uma canção, né, que existem, dentro dessa canção existem os pró e os contras, sempre vão acontecer. Existe uma canção que ela diz assim, que ninguém explica Deus. Acho que você já ouviu essa canção.
E tem algumas ponderações lá, negativas, outras positivas, sobre o contexto, e alguns até por frases isoladas, mas eu não quero me deter nesse aspecto, eu quero me deter que ninguém consegue explicar Deus. Tá? E isso é fato, muito difícil. Nós até podemos achar alguns textos que vão dar alguma explicação, alguma definição, mas dentro do geral, pouco provável. E eu quero dar uma definição sobre Deus aqui, para nós nessas aulas, dentro desse... Eu vou dar só uma pincelada, porque depois dessa disciplina, possivelmente, a continuar o nosso relaxamento social, nós devemos estar tendo uma disciplina sobre teologia sistemática, e nós vamos aprofundar bem mais o assunto. Sobre que assunto, pastor? Sobre os atributos de Deus. Para conhecer quem é Deus, para nós sermos um discípulo de alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. Então, quem é essa pessoa? Quem é esse Deus? Irmãos, Deus não pode ser definido por uma palavra ou uma frase. Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, descrever o que essas qualidades de Deus, ou seus atributos. E essa descrição é limitada, pois Deus ele é incompreensível a nós. Nós somos muito pequenos. Né? Então, aí nós descrevemos com base naquilo que Ele nos revelou a seu respeito, alguns apontamentos, né? Algumas descrições para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, que nós cremos ser a triunidade, pois todos são apenas um. E aí eu quero mencionar aqui nesse primeiro momento, a respeito, porque assim, dentro dos atributos divinos, eu quero, primeiramente, distribuir aqui em duas categorias, né? Que são os atributos naturais e morais, os incomunicáveis e os incomunicáveis, o segundo. Dentro dos naturais e morais, né, assim apenas didáticos, os atributos naturais de Deus, ele envolve a sua essência. Tipo o que, pastor? Tipo a sua eternidade, a sua imutabilidade. E os atributos morais, a sua vontade. Cite dois exemplos aí, pastor. A santidade, a justiça. Então, categorias dos atributos divinos. Primeiro, atributos morais e atributos naturais. Depois, dentro dessas mesmas categorias, eu quero apontar aqui os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Quais são os incomunicáveis? São aqueles exclusivos de Deus, como a eternidade, como a onipotência, né? E apenas Ele tem essas qualidades, e elas não foram transmitidas, elas não foram comunicadas a nenhum ser criado. Deus não compartilhou esses atributos com o homem. Os atributos comunicáveis, por sua vez, foram impressos na humanidade e na criação. Quais são? A inteligência, a vontade, a moralidade, entre outros. Então, categoria dos atributos divinos, atributos incomunicáveis e comunicáveis. E aí eu quero agora caminhar para uma lista, né? Não sei se vamos mencionar todas. Volto a dizer, pastor, para que nós entendermos os atributos, né, de Deus, as qualidades de Deus, para nós entendermos de quem nós estamos sendo discípulos. Uma vez que nós aprendermos isso, nós vamos querer ser mais parecidos com o nosso mestre. E se o mestre é amor, nós vamos amar. Vocês entenderam? O que ele faz? O que ele é? Então eu devo ser procurar exatamente ser como ele é. E aí eu quero listar alguns atributos aqui, dos quais eu separei para dar uma ênfase nessa manhã. A primeira delas não podia ser outra, tá bom? É o amor. Lista dos atributos de Deus, ele precisa começar com amor. O amor, ele envolve afeição, mas ele também envolve atitude, ele também envolve entrega, ele também envolve cuidado, e ele também, pasmem, envolve correção. Uma das maiores dificuldades, você já viu muitas postagens aí que antigamente os pastores pregavam, né, e as pessoas que estavam ouvindo, elas consertavam suas vidas. Hoje, nesse universo que tem ministério e tem igreja para tudo quanto é lado e para tudo quanto é gosto, o pastor prega de forma mais dura, aquela palavra ali, a pessoa já sai da igreja. Não é isso? Por isso, um dos nossos autores, um dos nossos ícones, ele disse assim: prega a palavra de Deus, porque se as pessoas ficarem com raiva, não vão ficar chateadas com o pastor ou com o pregador, mas vão ficar chateadas com Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, não tem desculpa. Não é assim? Então, o amor, ele é também
correção. O amor busca o bem de ser amado e paga o preço pela promoção desse bem. Ele paga o preço. A Bíblia declara que Deus é amor, está lá em 1 João 4,8. E em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Incrível isso, né? Eu acredito que você já ouviu essa canção. Com certeza, né? Nós tivéssemos a banda aqui, nós íamos tocar agora para você. Mas depois você pode ouvir essa canção aí na sua casa. A canção fala de se isto não for amor. O Senhor Jesus estava lá na sua glória, na sua majestade, todas as pessoas o servindo no seu reino. Ele deixou tudo aquilo para ele vir morrer por nós. Se isso não for amor, meu irmão, o que é mais amor, né? A bondade divina, ela pode ser definida como uma preocupação benevolente com as suas criaturas. É assim. A misericórdia é o aspecto da bondade que faz Deus demonstrar piedade e compaixão. A longanimidade fala sobre o controle das provocações. Irmão, graça é o favor imerecido de Deus demonstrado primariamente pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Como nós precisamos absorver isso em nossas vidas? Amar as pessoas. Amar as pessoas. Às vezes nós pensamos que estamos amando, mas nós temos caminhado tão distante. Quando vamos para a prática, puxa vida, não é? Mas nós temos caminhado tão distante, a gente precisa melhorar esses aspectos. Lista dos atributos de Deus. O primeiro que eu listei aqui foi amor. O segundo eu quero mencionar é eternidade. O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo nem fim. A sua existência ela é eterna, tanto no passado como no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. A autoexistência de Deus ela está intimamente ligada com a sua eternidade. Sabe por quê? Porque ele não tem começo. Ele não foi criado por outro. Ele já existia. Quer ver? Vamos lá em Salmos 90. Salmos 92. Salmos 92. Olha o que diz o texto. Antes que nascesse os montes e formasse a terra e o mundo mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Que maravilha, está escrito, está claríssimo. À luz das Sagradas Escrituras, Deus é eterno. Uma das implicações da eternidade de Deus é que Ele nos dá muito mais conforto, visto que ela nunca deixará de existir, que seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos, Ele está assegurado. Deus sempre vai existir. É mesmo, que maravilha nós sabermos que antes dele ir embora desse mundo, ele deixou uma declaração maravilhosa para todos nós. Nós acabamos de aprender Salmos 92, tá? Que ele sempre vai existir, ele é eterno, dentro dos seus atributos, das suas qualidades. E antes dele ir embora, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está sempre conosco. Quando? Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Um outro atributo que eu gostaria de mencionar para vocês aqui nessa manhã, vai falar sobre a imutabilidade. Imutabilidade. E ela significa que Deus, ele não muda. E isso não quer dizer assim, né, para alguns que ele esteja imóvel, ele esteja inativo. Mas é que assim, que ele não se altera. É nesse sentido que ele não cresce, assim, ele não se desenvolve. A Bíblia nos ensina a esse respeito de forma maravilhosa. Vamos lá para Tiago 1,17. O texto vai nos ensinar a esse respeito. Eu queria que você nos acompanhasse. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Claríssimo, transparente e notório. Né? Eu sei que as pessoas que têm mais tempo na igreja, já se prepararam aí, né? Com Gênesis, se não me falha a memória, 6,6. Pastor, e Deus se arrepende? Não é assim? E eu quero dizer para você que está aí me vendo, que dentro daquilo que eu creio, é que essa linguagem ela não corresponde ao que, assim como nós homens, que nós fazemos um negócio, tomamos atitude e depois nós nos arrependemos. Essa não é a linguagem. Tanto a imutabilidade como a sabedoria e a onisciência de Deus tornam-se vazias as ideias de que ela muda seus planos eternos ou que se arrepende de algo.
dentro daquilo que eu pesquisei, essa é uma linguagem antropomórfica, no que fala do coração de Deus. E há também um problema de vermos Deus tratando os fatos iguais de maneiras diferentes durante a história. Isso também não quer dizer que Deus mude, mas que Ele executa seu plano para o homem durante a história conforme o seu propósito. É mesmo? Puxa, aquele assunto foi... mas aí Deus tem um propósito diferente para cada homem. A imutabilidade de Deus, ela nos conforta, ela nos encoraja, porque nós sabemos que suas promessas não vão falhar. E Deus também sempre mantém a mesma atitude contra o pecado. Não muda nunca. É mesmo? Essa é a imutabilidade de Deus. Tem um outro aspecto que eu quero falar com você sobre os atributos de Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a infinitude. E ela significa que Deus não tem limites ou não tem limitações. Ele não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela altura, nem pela profundidade. E as Escrituras descrevem essa qualidade como uma qualidade divina. Infinitude não é o mesmo que onipresença. A infinitude aponta mais para a transcendência de Deus, na minha opinião, já que Ele não está limitado pelo espaço. E a onisciência aponta para a imanência de Deus, já que está presente em todos os lugares. Para mim, esse é mais um atributo de Deus, a infinitude. Mas tem um outro atributo que eu não posso deixar de mencionar aqui com vocês nessa manhã. É a justiça. E a justiça, ela está ligada à lei, ela está ligada à moralidade, ela está ligada à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. E a Bíblia, ela enaltece a justiça de Deus. Vamos lá em Salmos 11. Salmos 11, 7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. O Senhor é justo e ama a justiça. Puxa, é assim? Existem ainda outros textos, Salmo 19, 9, Daniel 9, 7, Atos 17, 31. Saiba, a justiça está ligada à lei, à moralidade, à retidão. E Deus é reto em relação a isso, e a si mesmo, e em relação à criação. Deus ama e é justo. Um outro atributo de Deus nos diz respeito à liberdade. É mesmo? Deus, independente das suas criaturas e da sua criação, não há qualquer criatura que impeça que Deus o obrigue a algo. Isaías expõe a liberdade e a independência de Deus como uma pergunta retórica, não é? Lá em Isaías 40, 13, 14. Jesus mostrou que Deus exerce sua liberdade ao executar livremente a sua vontade. Vamos lá em Mateus 11, 26. Verso 25, bora ler um pouquinho antes. Ele diz que naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Deus aprovou. Então Jesus mostrou que Deus exerce a sua liberdade ao executar livremente a sua vontade. Deus, ele tem esse aspecto de liberdade. Na verdade, ele é ilimitado apenas pela sua própria natureza. Assim, a santidade dele o impede de pecar e a eternidade dele o impede de morrer. A perfeição de Deus, ela não é afetada por esse tipo de limitação, pelo contrário, ela é mantida. E daí a liberdade de Deus nos mostra que Ele não tem quaisquer obrigações para conosco, a menos que Ele mesmo queira se comprometer com cada um de nós. Então, desse modo, nós não temos qualquer direito de fazer alguma cobrança de Deus. Deus está livre. É mesmo, porque tem pessoas, não, porque eu já vi muita gente assim, rapaz, eu ordeno que Deus... Não, Ele não tem nenhuma obrigação com a gente. Já pensou eu ordenando a Deus? Que isso? Eu não posso ordenar nada para Deus, eu tenho que obedecê-lo, não é Ele me obedecer. Mas eu conheço pessoas que eles querem mandar em Deus aí. Aí já dá uma conferência isso aí. Um outro atributo de Deus que eu quero mencionar aqui nessa manhã vai revelar sobre a onipotência dEle. A onipotência dEle. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza, com a sua própria natureza. Mesmo podendo tudo, o que Ele escolhe a fazer ou não, tem motivos que somente Ele conhece. Já vi pessoas, por que fulano ali pode isso aqui, aquele? Olha, isso aí é com Deus, tem coisa que Ele não revelou. E a Bíblia, ela está repleta de textos que falam sobre a onipotência de Deus. É mesmo? Vamos capturar só alguns aqui para a nossa meditação ficar mais... completa nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de vamos lá em Gênesis 17:1. Só para a gente ter uma ideia, rapidez aqui. Como Deus, Ele é onipotente, tem poder para tudo. O texto vai falar de um camarada chamado Abraão, da idade de 99 anos.
E o que aconteceu? O Senhor apareceu a ele e disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Fato. Fato. Deus é onipotente. Ele o declarou em Gênesis 17:1. Mas tem outros textos, para quem quer anotar aí, tá? Êxodo 6:3, segundo Coríntios 6:18 e Apocalipse 1:8. São outros textos que reforçam sobre a onipotência de Deus. Você podia me perguntar, mas ela tem algum tipo de limite? Tem. Em algumas áreas. Eu quero mencionar aqui pelo menos 3 delas. As limitações naturais, conforme Tito 1:2, Tiago 1:13 e 2 Timóteo 2:13. As limitações autoimpostas, Gênesis 9:11, Atos 12:2. Eu vou ficar com essas 2 limitações aqui. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Sua perfeição tem coerência com o fator integrante. E a perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Deus não há nenhum erro, não há dolo, não há engano. E em relação ao cristão, o poder de Deus é principalmente relevante quanto ao Evangelho, quanto à segurança, quanto à ressurreição. Isso são fatos. Deus é onipotente. É mesmo, é. Mas tem mais outro atributo ainda que eu ainda quero mencionar aqui para você. Tem muito atributo para a gente ver hoje, tá bom? É a onipresença, Onipresença. Eu me lembro quando era criança pequena, eu via onipresença, eu ficava assim, muito criança ainda, muito jovem ainda, e eu ficava, qual o significado disso? Até que um dia eu ganhei um dicionário, e não tinha um Google naquela época, e no dicionário lá me ensinou que onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Uma pessoa onipresente, ele está em todo canto. Deus está aqui na aula e Deus está aí na sua casa. Deus está aí se você está no carro, Deus está aí também com você. Eu estou no trabalho aqui, eu estou de plantão e estou aqui pelo celular, pastor, Deus está aí também. Aí o texto clássico para isso aí é Salmo 139, vamos lá? Só para a gente conferir aí. Salmos 139, na altura, vamos ler 3 versos. Vamos ficar ali com os versos 7 até o verso 10. O texto faz assim, o salmista faz uma pergunta. Aliás, Salmo 139, ele é maravilhoso. Mas nesses 3 versículos, o salmista diz assim: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, a onipresença de Deus, esse é o texto clássico, onde se revela na Bíblia, exatamente Salmo 139, 7 a 10. Mas isso não é panteísmo? Talvez você possa perguntar, olha, não é mesmo, não é o mesmo. Há distinção entre Deus e a criação. Apesar de sua presença estar em toda parte, ele não se torna difuso ou assim, transposto pelo universo. Nós aprendemos com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas ainda tem mais atributo ainda. Tá? Talvez você esteja, pastor, tem como só aprofundar mais um pouquinho? Nós vamos ter uma disciplina, já falei no início da aula, só sobre teologia sistemática. E um dos pontos é esse que nós vamos estar abordando mais um pouquinho para frente, logo após essa disciplina aí, e conforme for o aspecto do nosso relaxamento social. Tá bom? Um outro atributo que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, vai nos ensinar sobre a onisciência de Deus. Nós já vimos aqui ainda há pouco a onipotência, a onipresença e agora a onisciência. E o que é isso? Deus, irmãos, ele sabe todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Ele já sabe tudo. Não há uma coisa, não há um assunto que ele não conheça melhor que outro. Ele conhece tudo igualmente bem. Deus nunca tem dúvida, Deus não busca resposta. Ele já tem, ele tem a pergunta, ele tem a resposta, ele sabe tudo. E às vezes, eu lendo lá, Mateus 23, ele deixou um capítulo todinho para fariseu. E às vezes eu fico lá, a gente para ali, começa a ler, e os fariseus, eles começam assim, a fazer assim, pegadinhas. Na minha época de infância, tinha um desenho animado, eu não sei se acho que hoje já
quase meio século depois, nem existe mais isso, né? Mas tinha um desenho que era assim, era um camarada chamado, eu vou aqui, isso aqui isso não está na Bíblia não, viu, irmão? Não vai dizer, puxa, o pastor falou aquilo lá, tá na Bíblia. Não, isso não está na Bíblia não, aqui é só uma citação para a gente entender um pouco. Depois você pode até procurar, acho que na internet tem. Tinha um desenho animado, um personagem chamado Dick Vigarista. E Dick Vigarista, tudo que ele tentava, nunca dava certo. E às vezes, olha, estou fazendo uma analogia aqui, né, bem superficial, bem rasteira, né? Às vezes eu penso assim, rapaz, esses fariseus eram parecidos assim com o Dick Vigarista, sabe? Eles pegavam a prostituta, corria lá, Jesus, aquele que não tem pecado, manda a primeira pedra. Tchau, saia por ali, né? Ele sempre armava alguma coisa e nunca conseguiu nada. E quando chega no capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus deixa um capítulo todinho escrito só para os fariseus. Pessoas que detinham a lei, pessoas que detinham conhecimento, pessoas que estavam gordos no conhecimento, mas não tinham vidas. Eles eram frios, eles eram insossos, eles eram apáticos, eles eram mortos nos seus pecados. Tinham muito conhecimento, mas pouca vivência. Eles não tinham esse equilíbrio. E eles ainda não tinham o que fazer. Eles ainda tentavam, de alguma forma, lograr êxito com o Senhor Jesus. Coitados. Por isso eu fiz essa pequena analogia aí. Né? Aí ele deixou Mateus, o mestre deixou Mateus 23 todinho para os fariseus. Depois você lê, quando terminar a aula aí, tá? E o Senhor já sabia até o que eles iam perguntar. Já sabia tudo, não é isso? E isso para nós nos traz o quê? Segurança, conforto e sobriedade. Deus sabe tudo. Um outro atributo de Deus que eu quero mencionar para você nessa manhã vai falar sobre a santidade. E significa o quê? Significa que Deus é separado de tudo, que é digno, que é indigno e impuro, e que ao mesmo tempo Ele é completamente puro e distinto de todos os outros. Deus é santo. Deus é santo. E a santidade foi muito enfatizada por Deus lá no Antigo Testamento. Levítico 11:44, Isaías 40:25, está escrito lá. No Novo Testamento, a santidade do Senhor é uma qualidade marcante. É uma qualidade marcante. Bora lá para João 17:11, para nós vermos como ela é marcante para o nosso aprendizado nessa manhã. João 17:11, abra aí, rapidinho. O texto diz assim, bora ler até o 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Pai Santo, Pai Santo, olha aí, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então a santidade é uma qualidade marcante de Deus. João 17:11. A santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores, a menos que estes sejam feitos santos por intermédio dos méritos de Cristo, não dos nossos. A santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao pecado, não nos acostumarmos. A santidade dele o torna padrão para a nossa vida e a nossa conduta. O funcionamento é assim. Ele é santo. Um outro atributo de Deus que eu quero deixar aqui para que você possa estar aprendendo conosco nessa manhã, e já estamos chegando aqui na reta final, é a simplicidade. Deus não é assim um ser composto e nem tem parte distinta. A simplicidade está relacionada à essência de Deus e não é contrária à doutrina. Não. Um aspecto da simplicidade de Deus é que Ele é Espírito, está lá em João 4:24. Em contraste, os seres humanos são tanto espírito como matéria. Na encarnação, Jesus se tornou carne, mas o Deus homem sempre foi espírito. E isso nos garante que Deus sempre será espírito e nos capacita a adorá-lo em espírito e em verdade. Puxa, que bom nós sabermos disso, né? Deus é simples. Deus é simples. Eu quero finalizar com esse... Assim, finalizar hoje, mas ainda tem muitos atributos ainda, que nós vamos identificar quando nós estivermos lá em teologia sistemática. Eu só dei uma pincelada nesse aqui, para que você entenda, puxa, o ser discípulo, eu vou ser discípulo de quem? De Deus. Quem é esse Deus e quais são as qualidades dele? Aí eu dei essa pincelada aqui hoje, só para você ter uma ideia. E eu quero encerrar aqui
esses atributos que eu separei, né? Falando sobre que Deus é verdade. Deus é verdade. Deus é coerente consigo mesmo, que Ele é tudo que deveria ser. Que Ele se revelou como realmente é e que a sua revelação é totalmente confiável. Deus, Ele é o único verdadeiro, está lá em João 17,3, esse mesmo capítulo que nós lemos há pouco. Portanto, Ele não pode mentir. Tito 1,2 diz isso. Deus não pode fazer nada que contradiga a sua própria natureza e não é possível que quebre a sua palavra ou que não cumpra a sua promessa. Bora lá para 2 Timóteo 2,13. Para você acompanhar comigo, em 2 Timóteo 2,13. Ele diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus é verdade, meu irmão. Deus é verdade. Deus é verdade. Atributos de Deus, Deus é verdade. Isso é para você ter uma ideia a quem você está seguindo. Eu não exauri, né? Eu não totalizei todos os atributos de Deus. Dei uma rápida pincelada para você entender. Puxa, pastor, então é ser discípulo de quem? Ser discípulo de Deus. Quem é esse Deus? É esse Criador absoluto com todos esses atributos. Mas eu quero deixar aqui dois aspectos que nós, como Igreja Batista Memorial, e eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram conosco, outros, por esse mesmo fator que alguns não se sentiram confortáveis, outros se sentem assim atraídos, porque nós acreditamos como igreja que Deus, primeiramente, Ele é essencialmente relacional. A criação dos seres humanos se dá por um pacto, nós lemos lá em Gênesis 1, se dá por um pacto solene que revela um Deus comunitário, conforme se lê Gênesis 1:26. Bora ler Gênesis 1:26. O texto lá diz assim, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Isso, façamos. O Deus Criador é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que em uma comunhão única e intensa decidem criar o ser humano para partilhar também essa relação preciosa. Irmãos, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Deus, Ele tem o seu amor ilimitado para com a humanidade. E Ele é relacional. Ele é relacional. Você sabe por que quando a pessoa não vem, quando a pessoa se ausenta do nosso grupo, puxa, sentimos a sua falta, nós queremos orar com você, nós queremos ter comunhão com você, tem um localzinho especial para você aqui na igreja. A gente quando está aqui na frente, a gente já olha, já sabe onde cada irmão vai sentar. Eu imagino agora quando nós retornarmos, como é que vai ser, porque a nossa quantidade, conforme outros estados, ela vai ser limitada. Nós vamos sentir vários irmãos que deveriam estar conosco, não vão poder estar, face a essa dificuldade que vamos enfrentar momentânea. Por que nós sentimos isso? Sabe por quê? Porque Deus, esse Deus que nós somos discípulos, Ele é relacional, Ele precisa, Ele quer, Ele tem vontade de estar conosco, Ele quer ter essa comunhão. Aliás, existe lá no Jardim do Éden, tem um texto que quando o homem, capítulo 3 vai falar sobre a queda do homem. E sabe o que nós aprendemos ali? Todo dia Deus, ele vinha falar com Adão. Todo dia. Até que um dia, né? Tem uns que dizem que é um belo dia. Não, eu digo um triste dia, o homem pecou. Talvez essa expressão seja só uma força, né? Até que um belo dia o homem, eu já vi muita gente falando, até que um belo dia o homem pecou. Não, até que um triste dia o homem pecou. Pronto, estragou tudo. Mas Deus continuou fiel, igual nós lemos. Foi lá conversar com Adão. O texto lá de Gênesis vai dizer que Adão se escondeu. Adão se esconde. Vergonha. Mas mesmo assim, Deus é essencialmente relacional. Eu queria que você marcasse esse ponto no seu coração nessa manhã. Eu preciso ser essencialmente relacional. Não é isso? O mundo lá fora prega que você deva se isolar, ficar sozinho. Eles incentivam, não, você não compartilha com ninguém. Não é isso? Mas Deus nos ensina que, como Ele é essencialmente relacional, nós devemos ser dessa mesma forma. Para nós sermos discípulos, precisamos disso. Deus tem prazer na comunhão
de amor ilimitado. A narrativa do livro de Gênesis nos permite imaginar uma cena linda em que Deus, por ser esse ser essencialmente relacional e nutrir esse profundo deleite na comunhão, lá no capítulo 3, verso 8, ele diz que ele passeava pelo jardim do Éden, quando soprava a brisa do dia. Eu penso, é que uma conjectura, viu? Eu penso que Deus ficava contemplando, rapaz, que vaca bonita, ó. Rapaz, olha lá. Eita. Aí de tarde, né? Mais na frente ele via, puxa, para que peixe bom, né? Olha, maravilha ali. Eita, tambaqui. Né? Puxa. Daqui a pouco, tardezinha lá via quem? Adão. Ei, Adão, ó, pensa no nome. Né? Bonito. Miss Mundo, Adão lá. Como é que você conjecturou isso, pastor? Porque mais na frente, nesse mesmo capítulo, o Senhor percebe que Adão e Eva, eles se esconderam. Não é isso? E Deus pergunta, cadê ele? Deus já sabia, ó. Nós acabamos de ver, mas ele pergunta. Né? Cadê você? Ele pergunta, cadê você? Não é assim? Ele pergunta, sabe por quê? Porque Deus é essencialmente relacional. O fato de Deus ter notado a solidão de Adão também nos revela isso. Está lá no capítulo 2, verso 18. Ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Não é isso? Deus, meu irmão, ele é essencialmente relacional. Ele está preocupado comigo, ele está preocupado contigo. Você que tem vivido longe dos caminhos do Senhor, tem orado pouco. Às vezes não tem nem orado. Tem lido a Bíblia bem pouquinho. A meditação chega. Quem meditou? Aliás, eu vi alguns grupos aí, alguns PGs, olha a maravilha. Né? Meditei, decorei e orei. Né? Ah, maravilha, olha, parabéns. Não espere ter vontade não, porque o inimigo sempre ele vai colocar uma agenda tremenda para você não fazer a meditação, a leitura da palavra de Deus e nem a oração. Né? Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Está precisando de orar. Se você está sem vontade, aí que está precisando. Está na hora mesmo de orar. Ele é essencialmente relacional. Tá? Quem é esse Deus? Ele é essencialmente amor. O primeiro atributo que eu mencionei aqui foi amar. Né? E embora essa palavra amor não conste na narrativa lá no inicial do livro de Gênesis, nós sabemos que certamente foi ela que moveu a Trindade. Né? Lembra lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Que moveu a Trindade à criação. O amor transbordante da comunhão resultou na criação do mundo, em especial a nós, os seres humanos. Afinal, como é que se revela o amor se não partir de relacionamento? Né? O amor não cabe a si mesmo, ele não se contém, portanto ele transborda, ele doa, ele dá, ele reparte. Não é assim? A gente vai para o acampamento, é uma das formas e um dos períodos que nós mais podemos contemplar o que é compartilhamento. E aqui já teve alguns milagres assim maravilhosos, né? Como pessoas que não têm condições financeiras de ir e são abençoados por outros para irem. Já teve acampamento aqui em nossa igreja, pasmem um negócio desse que lá fora no mundo dificilmente você vai encontrar. O camarada está lá no acampamento, está tão bom, e ele disse assim, pastor, eu queria ir lá na capital. Eu digo, mas fazer o quê? Eu quero ir buscar minha sogra. E rapaz, isso acontece só no amor mesmo, né? Porque se for outro, vai buscar a sogra, não deixa aquele troço para lá mesmo, né? Eu tenho um pastor aí muito conhecido nacionalmente que ele disse que foi um único momento assim que Pedro ficou um pouco triste com Jesus, né? Com tantas pessoas para curar, ele foi curar quem? A sogra. Deixasse lá mesmo, tá bom. Já foi bom o tempo que ela viveu aqui. Mas por que acontece isso? Aqui um pouquinho para a gente relaxar um pouco, para a gente brincar um pouco, sorrir um pouco. Sabe por quê? Porque existe amor. Deus é essencialmente amor. Ele é essencialmente amor. Nós identificamos isso, nós pontuamos isso, sabe por quê? Porque essas responsabilidades que Deus ele repassou, né? Ele é essencialmente relacional, ele é essencialmente amor, e o Senhor Jesus quer que ele continue existindo no seio da sua igreja. Se você ainda não pôde usufruir, se você ainda não pôde participar de algo desse gênero, você precisa orar mais, buscar mais, para que o Senhor Jesus possa fazer morada permanente em nossas vidas. E esses atributos, eles possam invadir nosso coração para sermos um discípulo do Senhor Jesus.
Nesse momento, a minha oração, a minha palavra para você é que seja esse discípulo que essencialmente seja relacional. Procure relacionar com as pessoas. Nesse período que ainda não pode, nós estarmos direto na casa do outro, mande áudios, ligue para a pessoa. Mande uma mensagem, faça uma oração. Hoje mesmo, cedíssimo, uma pessoa disse assim: pastor, você pode orar por mim? Eu digo, agora. Agora, vamos orar agora, nesse exato momento, a hora é agora. E depois, olha, puxa vida, o senhor falou algumas palavras aí que realmente eu estava passando por isso. Eu digo, eu não falei nada não, Deus que revelou. Eu fui só um instrumento, né? E essencialmente relacional, ele vai depender de essencialmente nós sermos amor. Que o Senhor Jesus nos fortaleça, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos traga para mais um culto logo mais às 18h30, tá? Se prepare, eu queria que você, tá bom? Que você não chegasse atrasado no nosso culto online. É mesmo, tem uma jovem aqui na igreja que eu acredito que essa jovem ela já fica lá, né? Acho que 1 hora antes, ela já está lá no canal ligadinha, não é isso? E teve um culto aí para trás que ela não foi a primeira, o pessoal disse, puxa, não vi, mas você, ela disse, dê a oportunidade para os outros. Então aproveite que essa jovem deu oportunidade para os outros, vem estar conosco, tá bom? Logo mais às 18h30, em nome de Jesus. Deus abençoe e que sejamos um discípulo essencialmente relacional e essencialmente com amor. Fica com Deus, fica na paz e até logo mais à noite em nome de Jesus.